Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática, a de número 75. Sou o professor Joelso e nessa aula nós vamos dar continuidade a equações literais do primeiro grau, a parte 2, certo? Não esqueça de fazer suas atividades lá no Classroom e quem está nos ouvindo, vendo, pelo YouTube, levar as atividades para os seus colégios, correto? Vamos para a nossa revisão então, da aula anterior? Vamos ver se vocês lembram de alguma coisa? Vamos lá. Então, na aula anterior, foi visto o quê? A gente lembrou, e vamos aos pouquinhos, aumentando isso daí. Lembramos que os denominadores, quando tiver alguma incógnita, alguma expressão com incógnita, nós temos uma condição. Essa condição tem que ser diferente de zero. Então, por isso que aqui o x igual a 4 sobre y, o y não pode ser zero, tem que ser diferente de zero, para que tenhamos um conjunto de solução, certo? X igual a 1 sobre b, mesma coisa, o b tem que ser diferente de zero. Outro exemplo, menos 7 sobre c, o c também tem que ser diferente de zero, tá bom? Bom, nós estamos trabalhando com as incógnitas no numerador, mas vão aparecer no denominador também. Então, tem que estar cuidando dessa condição aí, certo? Vamos continuar a nossa aula, então? Vamos lá. Nesta aula, veremos equação literal do primeiro grau, continuar, parte 2, com uma incógnita, É claro que a equação literal é mais do que uma incógnita, mas nós vamos isolar uma incógnita, certo? E vamos resolver problemas e conceitos matemáticos, tá bom? Então, vamos começar com um exemplo? Vamos lá? Então, nesse exemplo, uma residência foi construída em um terreno, conforme o desenho representado abaixo. Então, nós temos um retângulo, que é o terreno, e esse terreno, as dimensões, nós temos 3y no comprimento e na largura nós temos x. Dentro desse terreno, foi construída uma casa, uma residência, aonde nós temos o comprimento A e a largura B. São incógnitas, mas claro, são valores que nós vamos estar construindo dentro dessa equação literal, fazendo a expressão algébrica e daí podemos determinar os valores, certo? Mas vamos com calma. Sabendo que o perímetro do terreno é 80 metros e da casa é 32 metros. Então, nós temos as dimensões do terreno e da casa e nós temos o perímetro. Lembra o que vem a ser perímetro? Então, perímetro o que é? É a soma dos lados de uma figura bidimensional. E essa soma dos lados, que é um retângulo no nosso exemplo, tem quantos lados? 4 lados, Então, se a gente somar os 4 lados, do terreno vai dar 80 metros e da casa vai dar 32 metros, certo? Nesse raciocínio, vamos começar agora a montar a nossa equação literal e resolver, tá bom? Então, determine. Letra A. Vamos lá, letra A. A equação literal que representa o perímetro do terreno na incógnita x. Meu Deus, vamos lá. Letra A, nós vamos então, é sobre o terreno, que está se referindo. E esse terreno foi dado o perímetro, que é a soma dos 4 lados desse terreno. E qual é a soma dos 4 lados? Vamos ver? Então vamos lá. O terreno, eu vou até desenhar aqui o nosso terreninho bonitinho, tá? Esse é o nosso terreno. Aonde eu tenho o 3y e tenho o x de dimensões. Então, eu tenho lá, se eu somar esse lado 3y, mais o outro lado x, mais o outro lado 3y e mais o outro lado x, vai dar 80 metros, correto? Então, agora nós vamos fazer o quê? Nessa equação literal,
na incógnita x. Então, a gente vai isolar a incógnita x. Como que ficaria? 3y com 3y, eu posso juntar, são termos semelhantes, 6y. O x com o x são termos semelhantes, dá 2x, igual a 80. E agora eu vou isolar o x. Então, 2x é igual a 80, vou repetir, e vou passar o 6y para o outro lado, menos 6y, né? Olha aqui. E isolando o x, o 2 está multiplicando, fazendo a operação inversa. Vai ficar a divisão. 80 menos 6y divididos por 2. É como se as duas frações aqui fossem divididas por 2. Eu vou até separar aqui para ficar melhor o entendimento nosso aqui, o que nós vamos fazer, tá? Então, 82, né? Dá para dividir por 2. Então, a metade. E aqui dá para ser direto, olha aqui. 80 divididos por 2 dá quanto? 80 divididos por 2 dá 40. E os 6 divididos por 2 dá 3y, né? Então, na equação literal, nós isolamos na incógnita x e deu 40 menos 3y, certo? E agora vocês vão tentar fazer a letra B. O que vem a ser a letra B? A letra B vocês vão no mesmo raciocínio, como foi feito na letra A. Em vez de terreno, vocês vão pegar as dimensões da casa. Então, a letra B. Determine a equação literal que representa o perímetro da casa na incógnita A. Então, vocês vão pegar os 4 lados, né, da casa e vão igualar a da casa é 32 metros, certo? Então, tente resolver aí a letra B, como a gente fez a letra A, e a gente já retorna, tá bom?
Vamos lá? Vamos tentar resolver a letra B? Vamos só revisar ali e confirmar o que nós fizemos no quadro, tá bom? Vamos lá. Lá a letra A era para determinar a equação literal do terreno na incógnita x. Então, nós pegamos os 4 lados, né, do terreno, 3y mais x mais 3y e mais x. O perímetro é 80. 6y mais 2x e isolamos o x. Né? Então, o x aqui passa para um lado, ficou negativo, menos 2x, igual a 6y menos 80. E agora isolamos. Isolamos aqui 6y sobre menos 2 e 80 sobre 2, que vai dar menos 3y mais 40. Menos com menos dá mais. E na letra B, que vocês tentaram resolver, vocês pegaram as dimensões, os 4 lados do terreno da casa, né? A casa é A e B. Então, A mais B mais A mais B. Então, eu tenho 2A mais 2B, igual a 32. Menos 2A, isolei o A no primeiro membro, ficou 2B, o 32 positivo veio aqui, adição, subtração, menos 32. E agora eu vou isolar o A. O 2 negativo está multiplicando, ele vai ficar negativo, só que agora dividindo. Então, 2B divididos por menos 2 e o 32, menos 32 divididos por menos 2. 2 divididos por 2 dá 1. Sinais diferentes na divisão dá menos. Aqui sinais iguais, então 32 divididos por 2 deu 16. Então, esse seria o nosso resultado da letra B, tá? Ah, professor, mas e se a gente tivesse falado, em vez da incógnita x, não poderia ser, por exemplo, do terreno na incógnita y? E da casa, não poderia ser na incógnita b? Poderia, e é isso que a gente vai resolver agora, tá bom? Então, vamos resolver? Então, a letra C é a equação literal que representa o perímetro do terreno na incógnita y. Em vez do x, agora vamos isolar o y. Vamos ver como é que fica? Vamos fazer então com calma, tá bom? O terreno é o mesmo. O terreno é 3y e x. Eu vou juntar 3y mais 3 mais x mais 3y e mais x. O perímetro deu quanto? O perímetro continua dando 80 do terreno. Então, e aqui, juntando os y's, 3y mais 3, 6y, x mais x, 2x, igual a 80, né? Eu vou isolar em y agora. Então, o x eu vou passar para o outro lado. Então, vai ser 80 menos 2x. E agora, o 6 está multiplicando, operação inversa, dividindo. Y é igual a 80 divididos por 6 e o 2x também divididos por 6. Por que nós estamos separando aqui? Porque aqui pode acontecer um erro. Quando você coloca em uma única fração, você pode errar da seguinte maneira. Você pode simplificar, de repente, o número que está embaixo e daí subentende-se que também é esse número da outra fração. E, na verdade, não é. Às vezes dá para simplificar uma única fração e não as duas, como já aconteceu dos exercícios anteriores. Aqui são pares, né? Então, aqui nós vamos dividir essa fração por 2 e aqui também. Simplificar, fazendo frações equivalentes. Se eu dividir por 2, dá quanto? 40. Se eu dividir por 6, 6 por 2 vai dar 3. Aqui menos. O 2 divididos por 2 dá 1. E o 6 divididos por 2 dá 3. Nesse caso, vocês notaram que ambas as frações têm o mesmo denominador. Então, nesse caso, você pode definir o teu resultado, porque tem o mesmo denominador. 40 menos x sobre 3. Agora, se por um acaso a gente não conseguisse dividir
né, e continuasse 6 aqui, por exemplo, se aqui fosse 5x. Se fosse 5x, continuaria 5x sobre 6. Não tem como simplificar, tá bom? Mas aqui a gente conseguiu. Então, o nosso resultado na equação literal, né, na incógnita y, vai dar 40 menos x sobre 3. E agora, na letra D, de dado, vocês vão tentar resolver. Só que agora na incógnita B, né? Então, vocês vão utilizar o perímetro, somando ali os 4 lados, vai dar igual a 32. É o mesmo raciocínio, só que em vez de isolar o A, vocês vão isolar o B, tá bom? Então, tentem aí e a gente já retorna.
Tentaram aí? Vamos ver? Então, só relembrando o que a gente fez. Na letra C, na incógnita Y, né? Então, foi resolvido na incógnita Y o terreno. Então, o perímetro é 3y mais x mais 3y mais x, né? Vocês perceberam que no quadro a gente pegou toda a expressão, as dimensões, os 4 lados e igualamos o perímetro. Vai dar o mesmo resultado como se estivéssemos fazendo dessa forma. Primeiro o perímetro igual os lados. Então, 3y mais 3y dá 6y e x mais x, 2x. Isolando o y, passei para o outro lado, no primeiro membro, trocando a operação menos 6y e 80 também, menos 80. Isolei o y, então o 6 negativo que está multiplicando vai dividindo, né, o 6 negativo. 2x divididos por menos 6 e 80 divididos por menos 6. Podemos simplificar por 2, então ficou x sobre 3 e 80 por 6 também dá para simplificar por 2, são pares, dá 43, tá? Podemos deixar assim ou como nós fizemos que é mais completo, né? Unimos as duas frações também, né? Porque os denominadores são iguais. Repete o denominador e junta os numeradores. E vocês, tentaram resolver a D na incógnita B? Vamos ver se vocês conseguiram. Vamos lá. A casa, o terreno é 32 metros, né? Então, 32 é o perímetro. A mais A, 2A. B mais B, 2B. Isolamos o B mais 2 menos 2B, igual 2A. O mais 32 veio para o outro lado, né? Outro membro, menos 32. E o 2 negativo, eu vou dividir o 2A e vou dividir o menos 32. Aqui, 2 divididos por 2 dá 1. Sinais diferentes dá menos. Então, o resultado é menos A. E o 32 com o 2 negativo, sinais iguais, dá positivo. 32 divididos por 2 deu 16. Então, a nossa resposta teria que ser, isolando a incógnita B, seria menos A mais 16. Vocês notaram que na equação literal nós temos letras, né? E nós temos valores para essas letras também, tá bom? E nós podemos isolar tanto um quanto o outro, né? Então, isso que a gente estava praticando. Vamos continuar com outro exemplo? Vamos lá. Nessa atividade, então, na física, temos a igualdade. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, onde o C é a unidade de medida de temperatura, que é o nosso conhecido Celsius. E o F também é a unidade de medida de temperatura. São poucos países que utilizam, né? O mais conhecido são os Estados Unidos, tá? Que seria em Fahrenheit, tá bom? Então lá, a medida de temperatura deles, eles utilizam Fahrenheit e nós aqui no Brasil, nós utilizamos o Celsius. Continuando, ambas são unidades de medida de temperatura. Determine, letra A equação literal na incógnita C. Então, vamos pegar aqui a nossa equação literal, vou colocar aqui no quadro e a gente vai isolar o C, que é a unidade de medida de temperatura, que é o grau Celsius, conhecido nosso, tá? Então, vamos pegar aqui C de Celsius, unidade de medida de temperatura, vai ser igual a F, que é a unidade de medida de temperatura, Fahrenheit, menos 32 divididos por 9. Então, nós temos aqui a equação literal com duas incógnitas. Tem fração? Tem. Então, tirar o mínimo múltiplo comum. Em primeiro lugar, qual é o mínimo múltiplo comum entre 5 e 9? Será que vocês já conseguem saber já de cabeça o 5 e 9 qualquer? Se vocês forem fazer os múltiplos de 5 e os múltiplos de 9, ou fazer naquela decomposição simultânea, né, com os números primos, a gente vai chegar no 45, certo? Então, esse 45 vai ser o nosso novo denominador.
tanto para o primeiro membro quanto para o segundo membro. E agora vamos fazer as frações equivalentes. 45 divididos por 5 dá 9. 9 vezes 9 vezes o C dá 9C. 45 divididos por 9, quanto que dá? Dá 5. 5 vezes o F e 5 também, não esquecendo que tem 2 termos lá em cima no numerador. Então, por isso que eu vou colocar entre parênteses para a gente não esquecer que nós temos que fazer a propriedade distributiva aqui e daí, tá? O 5F e o 532, vezes 32 negativos. Antes eu vou eliminar uma igualdade, tá? E agora, então, eu vou desenvolver. Vamos lá juntos? 5 vezes F. 5F. 5 vezes 32. Vixe, agora não sei de cabeça. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui do ladinho. 5 vezes 32. 5 vezes 2 dá 10. Vai 1. 5 vezes 3, 15. 1 que foi? Muito bem. 16. 160. Qual que é o nosso objetivo? Isolar a incógnita C de Celsius. Então, esse 9 está multiplicando, vou passar dividindo. A minha resposta vai ficar 5F menos 160 divididos por 9. 5 divididos por 9, né, não tem um número que seja divisível ao mesmo tempo, né, que dá para dividir tanto por 5 quanto por 9. E o 160, a mesma coisa. Então, encontramos na incógnita C, nessa relação de temperatura entre Celsius e Fahrenheit, né, a nossa resposta, que é 5F menos 160 sobre 9. Isso, na prática, a gente já vai ver para que serve, tá bom? Vamos continuar, então, aqui? Vamos reforçar o que fizemos? Vamos lá. Para quem não entendeu ou está entendendo um pouquinho, vamos de volta aqui. Então, na letra A equação em Celsius. Então, nós temos a nossa equação literal. Nessa equação literal, nós tiramos o mínimo múltiplo comum, que é o 45. O 45 foi dividido por 5, dá 9. 9 vezes o número lá em cima, 9C. O 45 dividido por 9 dá 5. 5 vezes F, né? E o 32 negativos. 5 vezes F, 5F. 5 vezes 32, 160 negativos. Cortamos, eliminamos o 45, ficou 9C igual a 5F menos 160. E o 9 que está multiplicando, operação inversa, eu vou passar dividindo. Como não deu para simplificar, nós podemos unir em uma única fração o mesmo denominador, que é o 9, continua sendo 9. Tá bom? Então, essa é a nossa resposta. E na letra B, vamos resolver a letra B? Então, vamos lá. A letra B. A letra B era para calcular, isolar a incógnita em F, tá? Em F é Fahrenheit, né? Então, nós vamos fazer em F. Vamos lá? O mesmo raciocínio. 45 é o nosso mínimo múltiplo comum entre 5 e 9. Né? 45 divididos por 5 dá 9. 9 vezes C, 9C. Eu vou deixar aqui, vamos voltar aqui e vamos ver se vocês conseguem resolver essa B. Né? Vamos ver se vocês conseguem? A equação literal na incógnita F, certo? Vocês vão utilizar essa equação aqui, literal, e vão tirar o mínimo múltiplo comum. Eu já estava dando colinha para vocês. E vocês vão fazer a mesma forma que foi na letra A ali no quadro que a gente fez, tá? Tente aí e a gente vai retornar já já, tá bom?
Tentaram resolver? Isolando a incógnita F da unidade de medida de temperatura Fahrenheit. Vamos ver então como é que fica? Vamos lá. Então, a equação literal que nós temos é o C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Essa é a relação física, né, entre graus Celsius e Fahrenheit. Bom, vamos tirar o mínimo múltiplo comum? Qual o mínimo múltiplo comum? 45, né? Nós já tínhamos visto entre 5 e 9, dá 45. E agora vamos dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Então, 45 divididos por 5 dá 9, 9 vezes C, 9C. 45 divididos por 9 dá 5. 5 vezes, entre parênteses, o F e o 32, que são dois termos. Vamos fazer a propriedade distributiva? Vamos lá. 5 vezes F, 5F. E 5 vezes 32 negativo, menos 160. Até agora, né, foi igualzinho como nós resolvemos no 4. Vamos cortar e eliminar os 45, que são os denominadores, né? Ficou 9F igual a 9C igual a 5F menos 160. E agora vamos isolar o F. É agora que difere da questão anterior. Menos 5F mais, outro lado menos, igual. Mais 9C, outro lado menos 9C, e eu copiei o menos 160. E agora está multiplicando, operação dividindo, né? Vai dividindo 5 negativos. 9 divididos por 5, não dá para simplificar essa fração 9/5. Então, vou fazer o jogo de sinal, menos com menos dá mais. Agora, o 160 por 5 dá para simplificar. 160 dividir por 5 e 5 divididos por 5. Ou direto, 160 divididos por 5 dá quanto? 32. Menos com menos, mais. Então, a nossa resposta, né, isolando na incógnita F, é 9C sobre 5 mais 32, tá bom? Vamos para a letra C, fazer juntos? Vamos lá. Então, na letra C, fala o seguinte: qual é a temperatura em graus F de Fahrenheit que representa 39 graus Celsius? Então, agora vocês vão ver a diferença entre uma unidade de medida de temperatura. O Celsius, que é conhecido, talvez na sua cidade já teve aí 39 graus. Já? Vamos ver quanto que estaria marcando os termômetros lá nos Estados Unidos, com esses mesmos 39 graus aqui no Brasil. Então, nós vamos substituir. É agora que a gente vai utilizar na equação literal, na incógnita que a gente isolou, para substituir. No lugar do C, nós temos o número, é 39 graus, tá bom? Então, vamos lá fazer juntos? Fazendo juntos, então, aqui, a relação que nós conhecemos já na física é o C de Celsius divididos por 5 igual a F de Fahrenheit menos 32 divididos por 9. Então, resumindo, quando vocês tiverem um valor em temperatura Celsius, você vai substituir aqui,
certo? Ou na equação literal que a gente isolou na incógnita C. E mesma coisa, se você tiver a temperatura em Fahrenheit, você substitui no lugar do F a temperatura. Vamos então substituir no C? O C é 39, então vai ficar 39 divididos por 5 igual a F menos 32 sobre 9. Tirando o mínimo múltiplo comum, a gente já tirou, vai dar 45, é o que a gente desenvolveu lá na equação, né? Isolamos uma letra. 45 divididos por 5 dá quanto? 45 divididos por 5 dá 9. E 9 vezes 39? Vamos fazer aqui em cima, ó. Vamos usar aqui o quadro aqui, ó. 39 vezes 9. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 3, 27, com 8, 35. Então, 351. 45 divididos por 9, quanto que dá? Quanto que dá? 9 e 6? Não, 9 e 5, né? 9 e 5, 45. Eu vou multiplicar o F e menos o 32. Vou fazer a propriedade distributiva. Vou eliminar os 45 aqui. Então, vai ficar 351 igual 5F menos 32 vezes 5. Lembram? Dá 160, né? E agora eu vou isolar o F aqui, tá? Esse menos 160 eu vou passar para o outro lado. Então, vai ficar 351 mais 160, que vai dar igual a 5F. 351 mais 160. Calma, vamos lá, vamos fazer aqui, ó. 351 mais 160. Vai dar 11, 511. 511 igual a 5F. Isolando a incógnita F, Fahrenheit, está multiplicando, mudando a operação, vai 511 divididos por 5, certo? Então, vamos fazer aqui. Deixa eu só apagar aqui para não ficar muito poluído o nosso quadro. E vou fazer 511 divididos por 5. 5 divididos por 5 dá 1, uma vez. Vai dar 0, abaixa o 1. 5 vezes o 1 dá 5, passa de 1, né? Então, é 0. 5 vezes 0 dá 0, vai sobrar 1. E aqui vai dar 11. 11 divididos por 5 dá 2, que dá 10. E vai sobrar 1. Lembra como que faz a divisão? Quando sobra ainda alguma coisa ali? O que a gente faz? A gente coloca uma vírgula aqui, representando que a nossa divisão com os números inteiros acabaram, né? E agora vamos trabalhar com os números decimais. Se eu coloquei uma vírgula e a gente vai trabalhar com o número decimal, esse número vai ser multiplicado por 10, porque é decimal. Então, 1 vezes 10 dá 10, e eu posso continuar, ó. 5 vezes quanto que dá 10? Vezes 2. Pronto. A gente resolveu a temperatura que vai estar marcando lá nos termômetros dos Estados Unidos. Aqui, em uma cidade que está 39 graus, lá, a mesma temperatura, só que vai lá, está marcando 102,2 graus Fahrenheit. Então, quando vocês... Vou até colocar aqui, ó. 102,2 graus Fahrenheit. Essa é a nossa resposta, é a nossa relação entre Fahrenheit e Celsius. Tá bom? Então, muitas vezes em filmes, em documentários, enfim, vocês visualizam uma temperatura muito alta, mas está em Fahrenheit, né? Então, isso vocês poderiam transformar para ver quantos graus equivale a Celsius, tá? Vamos confirmar aqui a nossa resposta? Vamos lá? Então, na letra C, a gente tirou o mínimo múltiplo comum, né? De 9 e 5, deu 45. Dividimos e multiplicamos, então 45 divididos por 5 é 9. 9 vezes 39, 45 divididos por 9 dá 5, 5 vezes F, 5F, e 5 vezes 32 dá 160. Né? Eliminamos os 45, os denominadores,
E daí ficou 351 mais 160, que deu 511. 511 divididos por 5 deu 102,2 graus Fahrenheit. Certo? Com calma aí, né? Vamos praticar. E na aula de hoje? Então, o que vimos na aula de hoje? Vimos resolução de problemas envolvendo equações literais do primeiro grau, né? Nós trabalhamos com duas incógnitas dessas equações. Isolamos uma, depois isolamos a outra, né? Lembram do terreno, lá da casa? E mesma coisa aqui nos graus Celsius, né? E Fahrenheit. E nesse processo, quando a gente isola uma incógnita, é para a gente, quando tiver um valor de um número, substituir nessa incógnita, tá bom? Então, até a próxima aula, né? E não desisto de nada aí, tá? Certo? Firme e forte, tá bom? Um abraço a todos.